Shalom, igreja. Graças e paz. Quero pedir, por favor, para vocês abrirem a Bíblia comigo em Êxodo 35. Êxodo capítulo 35. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 35 e do capítulo 36, amém? Então vai acompanhando aí. 35 a partir do verso 4. Diz assim: Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Agora vamos lá para o verso 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para todas as vestes sagradas. Agora verso 29. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor havia ordenado que fizesse por meio de Moisés. Agora vamos ao capítulo 36, verso 2. Moisés chamou Bezalel e a Oliabe, e todos os homens hábeis, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isso é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer esta obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda para cada manhã o povo trazia a Moisés mais ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em todas as obras do santuário deixaram tudo o que faziam e vieram a Moisés dizendo: O povo traz muito mais do que é necessário para fazer o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Amém? Nós vemos aqui um texto de Êxodo, onde Moisés havia recebido um projeto do Senhor. Moisés ele tinha uma tenda que ele montava fora do arraial, que era chamada a tenda do encontro. E era algo meio que pessoal. Moisés saía, montava aquela tenda e ali ele conversava face a face com Deus. Mas em determinado momento Deus entregou um projeto para Moisés e falou: agora eu quero que essa tenda ela seja feita no meio do arraial. Essa tenda do encontro, eu quero tabernacular no meio do meu povo. E esse foi o projeto que o Senhor entregou para Moisés, para que ele fizesse um tabernáculo. E ele fala para Moisés: você vai falar ao povo para que eles tragam ofertas para que esse tabernáculo seja feito. E eu quero destacar alguns pontos aqui disso que nós lemos, porque o que nós lemos foi exatamente isso: Moisés ordenando o povo e o povo trazendo oferta. E um dos primeiros pontos que eu quero destacar aqui é que quando Moisés ele fala para o povo trazer oferta, ele não promete nada em troca para esse povo. Ele não fala: tragam ofertas que Deus vai multiplicar, tragam ofertas que Deus vai te prosperar, tragam ofertas que Deus vai te dar algo. Ele não fala nada disso. E é claro que a bênção ela é uma consequência direta da obediência, meu irmão. Só que a verdadeira oferta ela não nasce da expectativa de receber algo em troca, mas ela nasce do senso de propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Aquele povo, ele apenas teve direção e entendimento do que era o propósito que o Senhor queria cumprir naquele momento. Isso foi o suficiente para que eles trouxessem uma oferta abundante, ao ponto do líder chegar e falar: vocês estão proibidos de trazer oferta porque não tem mais lugar onde pôr, e o propósito que a gente quer cumprir já está feito e está sobrando ainda. Então aquele que entende, meu irmão, o propósito, ele oferta em abundância. Ele oferta em generosidade. Ele não oferta por barganha. Ele não oferta para ter algo em troca. Ele não oferta porque quer negociar com Deus. Não, ele oferta porque ele entendeu o propósito. E isso é o suficiente para ele dar com abundância, com generosidade, com alegria ao Senhor.
Muitas pessoas querem ter algo em troca, ofertam pensando nisso. Como eu disse, a bênção é resultado direto da obediência. Se você obedecer, a palavra diz, a obediência gera bênção, é simples. Porém, qual é a expectativa do nosso coração ao ofertar? Porque se nós ofertamos por barganha, a gente coloca limite na nossa oferta. Eu vou fazer só o básico para ser abençoado. Mas se eu entendo o propósito, meu irmão, não importa se eu já dizimei, se eu já primiciei, eu quero ofertar. Não importa se eu já dizimei, já primiciei, já ofertei, eu quero fazer um voto com o Senhor. Não importa o que eu preciso, o que eu já fiz. O que importa é o que mais eu preciso fazer para que o propósito do Senhor seja cumprido nessa terra. Eu creio nisso. Eu creio, irmão, que vai chegar dias aqui que nós vamos ter todos os projetos da IAP alcançando as nações, meu irmão. Nenhum bebê deixado para trás, o projeto social, IAP Academy. Eu creio que todos os projetos vão alcançar as nações. Eu creio que cada IAP terá o seu templo próprio. E esse dinheiro vai vir de nós. Os recursos vão vir de nós, porque uma igreja que entende o propósito, oferta até sobrar, meu irmão. Oferta até sobrar, a ponto do apóstolo chegar e falar, não tem mais nada para fazer, ou vocês tragam projetos novos, ou vocês param de ofertar porque está sobrando. Isso é o nível que eu creio. Aquele povo, ele chegou nesse nível. Moisés proibiu eles de ofertarem. Só que tem algo ainda mais poderoso, lá no capítulo 38, no verso 8, que vai dizer assim: no momento onde eles já estão fazendo ali os utensílios do tabernáculo, vai falar, Êxodo 38, 8: fez também a bacia de bronze, com um suporte de bronze, dos espelhos que as mulheres que se reuniram para ministrar a tenda do encontro. Por que isso aqui é poderoso? Porque espelho naquele tempo era um artigo, um utensílio de luxo. Esse espelho de bronze era um espelho, um utensílio tão bem trabalhado, era um bronze tão bem polido, que não era todo mundo que tinha. Isso era um artigo de extremo luxo naquele tempo. Mas aquelas mulheres, elas abriram mão da sua vaidade e do seu luxo para ofertar ao Senhor. Ou seja, tem muitas coisas que na nossa mão é apenas vaidade ou luxo, só que quando a gente coloca na direção certa, se torna algo poderoso para cumprir o propósito. Naquele espelho, nas mãos delas, elas ficariam se vendo, se admirando. Mas quando ela entrega aquilo como oferta, aquilo torna uma matéria-prima para fazer a bacia de bronze. E o que era isso? Era um lugar onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de sacrificar o Senhor. Ou seja, era um sinal de purificação e santidade. Aquilo que está nas nossas mãos muitas vezes é apenas luxo, meu irmão, vaidade. Mas se a gente colocar na direção certa do propósito, pode se tornar um sinal de santidade, de separação ao Senhor. Aquele que tem senso de propósito entende isso. Eu não oferto por barganha, eu oferto por propósito. Minha oferta não é escassa, é generosa e abundante. E tudo aquilo que está na minha mão, que está servindo apenas como luxo e vaidade, se eu colocar na direção certa, vai servir a um propósito que é muito maior do que eu. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, amém? Se coloque de pé. Separe o seu dízimo, oferta, primícia. Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem sido e tem feito em nossas vidas, Pai. E queremos declarar, Senhor, que tudo que nós entregamos, tudo que nós devolvemos a Ti, Pai, como dízimo, oferta, primícia, que o nosso coração não venha ter uma intenção de barganha, Pai, mas que seja por um senso de propósito que foi gerado em nós, Senhor. Que nós possamos ofertar, dizimar, primiciar com a intenção correta, Senhor. Que tudo aquilo que está em nossas mãos, que serve apenas de luxo e vaidade, Senhor, que seja colocado na direção do Teu propósito, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver dessa forma, Pai. Que os nossos dízimos, primícias e ofertas sejam agradáveis a Ti, Senhor. E que a nossa vida também seja agradável a Ti, Pai, como uma extensão dessas ofertas, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e tem entregue a nós como provisão e como recursos. Mas nós declaramos que tudo isso pertence a Ti, Senhor. Nós te amamos, Jesus. E que a nossa vida financeira seja uma extensão desse amor, Pai, em fidelidade e em obediência a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode trazer.